Olá, olá, 11 de março de 2020, confira as principais notícias desta quarta-feira. Inverno rigoroso, trimestre já tem média de chuvas maior que a esperada para o ano todo no Maranhão. Planos de saúde são obrigados a cobrir exames que podem detectar o novo coronavírus. Pela primeira vez, microempresários e microempreendedores podem saldar dívidas com descontos em Feirão do Serasa. Veja também a expectativa para o clássico Imperatriz e Moto, hoje à noite pelo Estadual. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. São 7 horas da manhã, o dia está começando, gente. Vamos lá, hoje é quarta-feira e você ligado aqui na TV Difusora, acompanhando as principais notícias no seu Bom Dia Maranhão, tomando o café da manhã bem informado, você ligado com a gente em todo o estado. Olha, os planos de saúde terão que cobrir os exames para avaliar a infecção do novo coronavírus, hein? O Eduardo Ericeira está comigo e tem os detalhes a respeito dessa notícia. O Eduardo Bueno está comigo nessa manhã, por isso que ele fez aquela, balançou a cabeça dizendo que não, é muito Eduardo para um bom dia só, né? Mas o Eduardo está com a gente aqui. Eduardo, essa notícia, Eduardo, é uma boa notícia, porque a gente sabe que os planos de saúde em geral limitam algumas situações, né? Um caso como esse, então, que chama a atenção, cobrir exames dessa natureza é um fato realmente que merece ser destacado aí. Bom dia, Eduardo. Oi, Adalberto, bom dia para você, bom dia a todos. Eduardo Bueno, viu? Pois é, essa medida foi anunciada ontem pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão do governo federal que regula, então, a atuação dos planos de saúde em todo o país. Foi enviada uma nota oficial, né, em caráter extraordinário, uma nota emergencial para toda a imprensa do Brasil divulgar essa informação, uma boa notícia em meio a essa epidemia de coronavírus que se espalha por todo o país. Só que a Agência Nacional de Saúde Suplementar não divulgou quando que essa medida vai começar a valer. Por enquanto, os planos de saúde estão autorizados a cobrar pelos exames, mas depois de uma resolução que deve ser divulgada ainda nessa semana, isso de acordo também com o Ministério da Saúde, os planos de saúde não poderão cobrar dos pacientes pela realização do exame que detecta a doença Covid-19. Enquanto isso, os planos estão obrigados então a fazer o tratamento dos pacientes. E esse tratamento, Adalberto, segue aí o acordo que foi feito entre o paciente e a operadora do plano de saúde. Varia de acordo aí com o plano que a pessoa, o cidadão, paga. Agora, Adalberto, com relação ao Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde divulgou que continua distribuindo em todo o país os kits de diagnóstico do coronavírus. Aqui no Nordeste, somente 4 estados vão receber, são eles Bahia, Ceará, Pernambuco e Sergipe. De acordo com a Fiocruz, existe a capacidade de produção de 25 a 30 mil testes, dependendo aí da demanda. Também vão ser distribuídos a essas unidades da federação em todo o país, né? Algumas escolhidas aí como referência, no caso aqui do Nordeste, como eu já citei, Bahia, Ceará, Pernambuco e Sergipe. Também vão ser distribuídos testes de diagnóstico da influenza, tanto tipo A como tipo B. Por quê? Porque um paciente que testa positivo para influenza, tanto tipo A como tipo B, automaticamente ele é descartado aí a possibilidade de estar infectado com o coronavírus. Agora, Adalberto, em meio a toda essa epidemia, a mensagem mais importante que a gente tem para passar para a população é da prevenção. A prevenção é a principal arma contra a Covid-19. Fazer a higienização correta, né, é a principal arma, lavar as mãos, utilizar álcool gel se necessário quando não houver aí a possibilidade de lavar com água e sabão. O primeiro espaço público aqui da capital a oferecer gratuitamente álcool gel para a população é a rodoviária de São Luís. A Anice Ribeiro esteve por lá e mostra pra gente quais são os pontos então da rodoviária que já possuem aí o álcool gel disponível para quem for viajar ou chegar aqui na capital maranhense. Esta funcionária do terminal rodoviário de São Luís atende por dia 1.000 pessoas, ou seja, mais de 30 mil por mês. O álcool e gel já virou o companheiro de lida dela. Com o álcool gel a gente consegue manter a proteção, né, contra o coronavírus que está aí, se alastrando cada dia mais e se sentir seguro, né, na questão da proteção mesmo. Tem mais uns 20 desses aí espalhados pelo terminal rodoviário. O local foi o primeiro em São Luís a disponibilizar esse tipo de higienização devido à circulação do coronavírus.
Por mês, mais de 70 mil pessoas passam aqui pela rodoviária. Divinamente especial, porque na verdade isso aí é muito bom para todos nós, porque a gente cuida das mãos para que não leve as bactérias até a boca e ao corpo todo. Porque isso aí previne todos nós, o higiene em primeiro lugar. Esta semana, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou pelo menos 8 casos do coronavírus em investigação no Maranhão. Os 2 investigados anteriormente já foram descartados. Em mais de 90% dos casos, os pacientes vinham de fora do Brasil. A gente não sabe aonde vai chegar o vírus, a pessoa que está com aquilo. Às vezes a própria pessoa não sabe. Coloca a mão numa maçaneta, coloca a mão no carrinho, para empurrar a bagagem. Tudo isso pode ser que traga o vírus. E com o álcool gel, em várias posições, que nós colocamos em 20 pontos aqui na rodoviária. Então, a pessoa pode chegar e se higienizar da melhor forma possível. Pois é, Adalberto, medidas simples que podem ser tomadas pela população, muito mais importantes do que, por exemplo, sair aí comprando máscaras, usando indiscriminadamente máscaras na cidade, né, Adalberto? Volto com você ao estúdio. É verdade, Eduardo. Agora, você tem números aí atualizados em relação ao coronavírus? O Ministério da Saúde lançou um boletim atualizando esses números. Há um aumento de contaminação no país, Eduardo? Pois é, Adalberto, subiu o número, né? São 34 casos confirmados aí, com 9 pacientes infectados. Esse número foi divulgado ontem, né? Situação mais grave mesmo, a da paciente que continua internada em um hospital em isolamento na cidade de Brasília, né? Capital federal. Mas o Ministério da Saúde disse, então, que são 893 casos suspeitos, uma redução, né? E também já contabilizou 930 pessoas nessa situação. Já os pacientes com infecção descartada pelas autoridades até agora já foram 780. O maior número de casos, a gente sabe, continua na região sudeste, né, com 544 suspeitos, seguindo do sul com 145 e no nordeste 111. Agora o que chama a atenção, Adalberto, desses dados divulgados pelo Ministério da Saúde é que o Ministério da Saúde continua colocando o Maranhão como um dos estados brasileiros, um dos 3 estados brasileiros que não tem nenhum caso suspeito da doença. Mas a Secretaria de Saúde do Estado divulgou ontem que existem 8 casos sendo investigados aqui no estado. Então, existe aí essa contradição entre os dados do Ministério da Saúde contra os dados apresentados pela Secretaria de Estado da Saúde. A gente espera, então, que a situação seja atualizada para que, então, o Maranhão seja incluído ou descartado definitivamente dessa lista aí que tem estados com pacientes suspeitos de infecção pelo coronavírus. Volto com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Até o Eduardo tem razão. Até ontem havia esse dado lá no Ministério da Saúde, incluindo o Maranhão aí entre os estados onde não há casos suspeitos nem casos confirmados. Mas no relatório que saiu ontem, o Ministério da Saúde reconhece então o Maranhão fora dessa lista aí. Apenas 3 estados estão nessa situação, em que não há casos confirmados nem casos que estão sendo investigados, tá bom? Então ontem, já no horário da noite, foi que o Ministério da Saúde então atualizou essa lista e, enfim, né, depois de algum tempo, claro que leva um tempo para você reunir os dados do país inteiro, mas aí, repito, no Maranhão nós temos casos sim que estão sendo investigados e, portanto, só 3 estados da federação, para você ver o tamanho, né, da situação. Apenas 3 estados não têm casos confirmados e nem sob investigação, nem casos suspeitos, portanto. E no número divulgado pelo Ministério da Saúde ontem, apesar de uma diminuição em relação àqueles casos suspeitos, mas houve um aumento em relação à contaminação, casos confirmados nessa última lista, comparado com os últimos dias, quer dizer, de domingo para segunda e desse início desta semana também, no caso atualizado dado ontem pelo Ministério. São 7 horas e mais 9 minutos, 7 e 9. Olha, segue até sexta-feira mais uma etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. Até agora, quase 25 mil pessoas foram imunizadas somente na capital. A Clarine acabou de completar 6 meses de vida e o primeiro compromisso dela foi vacinar. Atualizou a carteirinha e já tomou até a vacina contra o sarampo, já que completou a idade exigida para esta primeira etapa da campanha. Importante para que não possa contrair as doenças, é muito importante para a criança. A gente acompanha, vem aqui para o posto de saúde Barra de Fátima, vem acompanhando ela, muito importante para a saúde dela.
O Alex, apesar de ser bem grandinho já, também precisou ser trazido para o posto de saúde. Minha esposa convidou, porque senão não teria nem vindo. Importante sim a vacina, com certeza. Proteger contra as doenças e problemas futuros de saúde. A vacinação contra o sarampo iniciou desde o ano passado e nos postos de vacinação o movimento tem sido sempre intenso. No caso do sarampo, a vacinação acontece em 2 etapas este ano. Nesta primeira fase da campanha, que abrange crianças a partir de 6 meses até pessoas com 29 anos de idade, são necessárias 2 doses da vacina. Em 2020, até o momento, nenhum caso da doença foi notificado, mas no ano passado, pelo menos 8 pessoas foram diagnosticadas com sarampo. Esse grupo agora que a gente está fazendo de 6 meses a 29 anos, são 2 doses. A criança chega aqui, só tem uma dose, a gente tem que completar a segunda dose para ficar 100% imunizada. De 30 a 39 anos é só uma dose. Quem já tomou não precisa ir à unidade, porque já está imunizado. Quem tem uma dose de 30 a 59 anos. Quase 25 mil pessoas já foram imunizadas em São Luís. Esta é a 3ª etapa da campanha, desde que o Brasil começou a registrar, em outubro do ano passado, um surto da doença em várias regiões do país. Apesar dos 8 casos registrados no Maranhão, não houve até o momento nenhuma morte devido ao sarampo. Esta etapa segue até a próxima sexta-feira em todo o estado. Portanto, até sexta, e vale lembrar que crianças e jovens público-alvo da campanha devem comparecer às unidades com a carteira de vacinação em mãos. Então é importante levar a carteira de vacinação das crianças, papel aí dos pais que não devem deixar de atender a esse chamado, a esse apelo. É saúde que está em jogo, né, gente? É a saúde do seu filho, da sua filha. Então, vamos lá, é hora de ir para os postos de vacinação até sexta-feira. São 7 horas e mais 11 minutos. Na região Tocantina, uma operação flagrou vários ônibus realizando transporte de forma irregular. Vamos ver na reportagem de Jaqueline Teixeira. O destino era Belém, mas esse ônibus, por exemplo, ficou apreendido em Imperatriz. Além dele, esses outros veículos estacionados no pátio do terminal rodoviário de Imperatriz também foram apreendidos porque não tinham a licença da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. No total, já foram 11 ônibus apreendidos. Foram lavrados 45 autos de infração e mais de 400 passageiros foram impactados diretamente. Todo ônibus que fizer linha, né, sair de um local para o outro, conduzindo, levando passageiros e cobrando por isso, se transpor o limite do Estado, tem que ter uma autorização federal da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Neste caso aqui, nenhum tinha. A ação faz parte da Operação Transporte Legal, que tem como objetivo garantir a regularidade dos serviços de transportes interestaduais e a segurança dos usuários, realizada desde a última segunda-feira. Fora os outros itens que quase todos os veículos possuíam, como pneu careca, para-brisa trincado, veículo em péssimas condições de estado na lateria, defeito na saída de emergência do veículo. São vários quesitos que a falta dele leva à falta de segurança ao passageiro. Os ônibus que foram apreendidos pela primeira vez têm que esperar até 72 horas para poder serem retirados do local. Já para os reincidentes, o prazo é de 144 horas. E para retirar esses veículos, os proprietários devem pagar as despesas de pátio e guincho, além de pagar a passagem para uma empresa regular dos passageiros que estavam seguindo viagem ou iam viajar. A operação segue em Imperatriz e não tem data para terminar. E em caso de dúvida se o veículo é regular ou não, os usuários devem entrar em contato com a ANTT através do telefone 166 ou do endereço eletrônico www.antt.gov.br. Importante que as pessoas participem também denunciando, né? 166 é o telefone para ligar e fazer então a denúncia. São 7 horas e mais 14 minutos. Confira o nosso giro de notícias. Mais de 111 mil estudantes maranhenses poderão ser beneficiados com a liberação do primeiro lote dos recursos provenientes do programa Bolsa Escola, programa que realiza transferência de renda para aquisição de material escolar. Os créditos estarão disponíveis após 72 horas úteis a partir da data do desbloqueio do cartão. Nesta etapa, o programa beneficiará estudantes regularmente matriculados em escolas públicas das cidades com menor índice de desenvolvimento humano. Foi assinado um termo de ajustamento de conduta envolvendo o Ministério Público do Maranhão e as empresas que operam o serviço de transporte de ferribote entre São Luís e Alcântara. Entre as obrigações assumidas pelas empresas está a de fazer constar nos bilhetes de embarque os dados de identificação dos usuários e veículos.
Outra questão de segurança é o controle do embarque de crianças ou adolescentes de até 16 anos, acompanhadas ou desacompanhadas. A MOB, Agência de Mobilidade, informou que o edital para a licitação do serviço será publicado até o dia 20 de março. Entra em vigor a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que regulamenta a fabricação, importação e comercialização de medicamentos derivados da maconha. A decisão foi aprovada por unanimidade pela diretoria colegiada da agência reguladora em dezembro do ano passado. O medicamento só poderá ser comprado mediante prescrição médica. A comercialização deve ser feita exclusivamente em farmácias e drogarias, com a quantidade de 0,2% do princípio ativo derivado da cannabis. No próximo bloco, o Silvan Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança aqui no Bom Dia. E mais, no quadro Questão de Ordem, reflexões sobre a forma como o direito é pensado e produzido no Brasil. Já já depois do intervalo. São 7 horas e mais 15 minutos em todo o Maranhão. São 7 horas e mais 18 minutos, 7h18, e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Estamos de volta agora para falar de segurança. Está comigo o Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Recuperando aí, tentando recuperar, porque tá brabo, tá difícil com essa mudança climática aí, a garganta vai embora mesmo. Pois é. Mas, Silvan, a primeira vara de execuções penais da comarca da Ilha de São Luís divulgou a relação dos apenados aptos a receberem o benefício da saída temporária, não é, Silvan? Para o período aí da quaresma, já tem qual a quantidade? 600, quase 600, são 568, né? Que começa a sair daqui a pouco. E a saída prevista, o retorno é previsto para o dia 17, né? Que eles devem retornar. A portaria diz que eles não devem portar armas, não devem frequentar locais onde haja festa e etc. Essa saída temporária, Adalberto, gerou muita discussão. Havia a intenção do presidente eleito em acabar com a saída temporária e parece que, pelo visto, a coisa não caminhou, não andou. O juiz decidiu antecipar, porque está bem próximo do Dia das Mães, ia ficar muito em cima, colado, e aí tem uma quantidade enorme de presos para saírem em 2 saídas temporárias. Ao todo são 5 por ano. Silvão, nós temos um caso aí em Goiânia, não é, de uma família, de um casal de maranhenses aí que sofreu, agressão. Conta para nós essa lamentável além da criança foi situação. Toda quebrada, porque quebraram os ossos todos da criança, um casal de Codó. Você vai vendo aí no raio-x, Deus do céu, a violência que essa criança sofreu e além de queimaduras. Né? O que chama a atenção... A idade da criança? Essa criança ela tinha 6 anos. O que chama a atenção é que vizinhos sabiam, tinham conhecimento dessa situação e os vizinhos acabaram ficando omissos, não denunciaram e a polícia só tomou conhecimento desses maus tratos quando, infelizmente, a criança chegou na semana passada, na quarta-feira, semana passada, no Hospital de Urgência e Emergência de Goiânia, já num estado realmente deplorável, os ossos praticamente fraturam em todas as partes do corpo e mais as queimaduras. A família tem dificuldade para resgatar o corpo, que a família, a parente mais próxima é a avó, e ela não tem condições financeiras de viajar lá para Goiânia, porque o casal está preso, permanece preso, e ela não tem condições de arcar com a viagem e nem tampouco um translado do corpo para a cidade de Codó. Lamentável. Fica aqui o alerta para que as pessoas denunciem, de fato, situações em especial como essa. Silvan, com certeza. Recupera essa garganta aí, viu? Vai descansar. Roberto. Bom dia. Um abraço. É o nosso Silvan Alves que apresenta de segunda a sexta, 6 da manhã, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7 horas e mais 21 minutos. Você já foi ignorado ou sentiu na pele discriminação racial ao ser atendido em uma loja? Aqui na capital, uma funcionária pública denuncia ter sido tratada com indiferença em uma loja de sapatos e acessórios de um shopping center. O caso está sendo acompanhado pela Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Brasil, da OAB Maranhão. A situação ocorreu no último dia 21 de fevereiro em uma loja dentro de um shopping center no bairro do Turu. A funcionária pública se sentiu constrangida e desrespeitada com a postura das vendedoras do estabelecimento. Me dirigi até uma vendedora e a vendedora veio, eu falei o que eu estava procurando, né? E ela, logo após, chegou um casal e esse casal chegou bem vestido. Eu estava de roupa simples, porque eu estava saindo de uma clínica de estética, suada, com cabelo black, bem black, meu cabelo estava. E eu fiquei só olhando
as sandálias, né? E ela foi atender o outro casal que chegou, com um poste bem arrumado, um casal bonito. E eu me senti, até o momento, tudo bem. Enquanto eu estou procurando, eles chegaram, talvez foi isso. Mas eu me dirigi ao outro lado da loja e fui ver umas outras sandálias, e lá também eu chamei uma outra vendedora e fui tratada da mesma forma. Assim que esse episódio aconteceu, a Bárbara, muito triste, entrou em contato com a Gabriele, que estava em outro estado, e compartilhou com ela todo esse constrangimento vivido. Foi a filha que incentivou a mãe a buscar os órgãos competentes e a procurar as autoridades policiais para denunciar o caso. A Gabriele também decidiu fazer uma reclamação via rede social da loja, mas acabou sendo ignorada. Foi aí que a jovem resolveu fazer uma postagem expondo toda a situação. Para a surpresa dela, muitas outras pessoas se manifestaram dizendo que já haviam recebido tratamento parecido ou até pior das atendentes da mesma loja. A gente não pode aceitar esse racismo velado que está muito presente, enraizado, e as pessoas elas precisam aprender a respeitar o outro, né? Não julgar pela aparência, pela cor. E aí, para nossa surpresa, ao invés do estabelecimento nos procurar e agir como profissionais, eles nos bloquearam e falaram que a gente anda difamando, fazendo injúrias, sendo que a única coisa que a gente quer é respeito, porque é isso, essa briga é por respeito. A Comissão da Verdade da Escravidão da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, está acompanhando toda a apuração do caso e prestando assistência à vítima. Racismo é crime e pode fazer com que o autor ou os autores parem atrás das grades. Com pena de prisão há 1 a 3 anos, também com multa, ele também pode ser penalizado administrativamente e também civilmente junto à consideração do crime, tendo em vista que o racismo ele é um exercício tecnológico de poder, onde diz que a pessoa pode ou não estar naquele determinado lugar, ou então ser ela ou não uma vítima preferencial da violência. Com a denúncia, o intuito de Dona Bárbara é fazer com que ninguém passe mais por um constrangimento desse, que ninguém seja mais alvo de preconceito em razão da cor da pele ou mesmo pela forma como se veste. Em tudo que sentiu preconceito, em tudo que se sentir prejudicada desse racismo, que vá e procure seus direitos, procure as autoridades, procure a imprensa, externe isso, porque a gente não pode ficar com isso guardado dentro da gente. A gente tem que externar e dar um basta nesse preconceito. A loja Santa Lola, localizada em um shopping do bairro do Turu, diz que o caso já foi repassado para o setor jurídico da empresa. Aqui no Bom Dia, nesta quarta-feira, é hora do nosso quadro Questão de Ordem. No estúdio eu recebo o defensor público estadual Jean Carlos Nunes Pereira, que lança amanhã em São Luís um livro que faz críticas à forma como o direito é pensado e produzido no Brasil e aponta aí alguns caminhos alternativos, inclusive para a área do ensino do direito. A obra é fruto de 3 anos de pesquisa e com o autor que eu converso agora aqui no estúdio do Bom Dia. Doutor Jean Carlos, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Muito bom dia, o prazer é todo meu, bom dia telespectador. Nós acabamos de ver uma reportagem falando sobre exatamente violação de direitos, né? E aí dentro desse contexto, como é que o senhor percebe e como é que a própria sociedade, né, tem percepção sobre essa questão do Estado democrático de direito que vivemos? A reportagem mostra bem um quadro de violência ainda generalizada em nossa sociedade, que às vezes passa de forma silenciosa, às vezes passa de forma mais evidente, mas tudo num quadro geral em que violências são tratadas na nossa sociedade como algo normal, como algo corriqueiro. É importante dizer que o direito nesse cenário, ele não tem dado as respostas que deveria dar. Por quê? Por quê? Exatamente. Porque o direito, historicamente, se acomodou com a perspectiva de garantir segurança e não justiça, e não transformação social. Observe que a Constituição Federal de 1988, que é uma das constituições mais avançadas que nós temos, ela previu para os trabalhadores diversos direitos, mas para a empregada doméstica, não. A empregada doméstica que tem um pé na senzala, que é um resquício do nosso sistema escravocrata, do regime infame, por 4 séculos, é sempre importante dizer isso, não lhe foi assegurado os mesmos direitos que foram assegurados aos demais trabalhadores. Então, o direito convive muito bem com iniquidades. É importante dizer que o direito, historicamente, no Brasil, conviveu com o regime infame, com a escravidão. E é claro
ele encontra uma dificuldade enorme para dar respostas a demandas que não são demandas do horizonte das elites. Uma dessas é a questão do enfrentamento sério, decisivo, definitivo do racismo. Nós temos uma outra situação no Estado, e aí o Maranhão, infelizmente, é destaque nacional, que é a questão dos conflitos agrários, né? Perfeito. O senhor que é um militante, inclusive, da área de direitos humanos, atua nessa área, inclusive. Como é que o senhor percebe isso? Quer dizer, essa luta pela terra, o significado até mesmo da terra, né? Para diversos segmentos da sociedade, a gente sabe que é diferenciado. Os povos indígenas, as comunidades tradicionais estão aí para provar o que a gente diz, e o próprio Estado brasileiro não consegue dar conta desse déficit histórico, né? Boaventura de Souza Santos falava que o colonialismo ele é uma forma de compreender como é que se deu o processo de exploração na América, na África e na Ásia, mas ele também é uma prática social caracterizada pela negação do outro. Quando Portugal e Espanha dividem o Novo Mundo em duas partes, dizendo que uma parte pertence a Portugal e outra pertence à Espanha, surge o Tratado de Tordesilhas, a partir dali o acesso aos bens da vida no Brasil passou a estar subordinado à existência de um documento, de um título. Se nega com isso a presença das comunidades tradicionais com vínculos históricos com a terra, com vínculos de ancestralidade, de um aspecto cultural e que tem na terra a própria reprodução do seu modo de vida. O direito, nessa perspectiva, disse, olha, eu só posso ter acesso aos bens na vida se eu tiver um papel, um título de propriedade. E ao fazê-lo assim, nega uma realidade, num processo aí de colonialismo, nega uma realidade existente, de diversas comunidades tradicionais, de diversos grupos que jamais tiveram acesso à terra pela via do documento formal e que talvez nunca tenham, por essa via dificilmente. Veja que só em 2017, já em pleno século XXI, é que o Brasil criou uma lei de regularização fundiária, como se só agora o Estado brasileiro dissesse, olha, existem pessoas que não tiveram acesso ao documento formal, mas que nem por isso devem ser desalojadas de sua terra, do seu campo de moradia. Elas também têm direitos, apesar de não ter o papel. Só em 2017 que isso ocorre. Veja que o direito de laje, por exemplo, a possibilidade de você utilizar a parte de cima de uma casa nas palafitas brasileiras, nas periferias, sempre existiu. Desde o início do século XX, nós temos a utilização do direito de laje. Mas isso só chega numa regulamentação no Código Civil Brasileiro agora, recentemente, né? Já agora 2018, 2019. Só agora que essa discussão chega. Por quê? Porque o direito é feito, pensado e produzido por elites. E não faz parte do universo do horizonte das elites o acesso à terra que não passa pelo documento formal. O direito à laje, porque ela não precisa elite de laje, ela não precisa dessa dimensão. E aí, consequentemente, o direito, nessa perspectiva, no nosso entender, está na contramão das necessidades coletivas. O senhor propõe nessa obra, que vai ser lançada amanhã aqui na capital, inclusive que seja repensado, revista a questão da própria formação desses operadores do direito, né? Quer dizer, o ensino do direito no Brasil, em especial, precisa ser revisto também. E por que razão? O que o senhor consegue identificar? Quer dizer, são vários aspectos, as pessoas vão ter acesso à obra, mas o que é possível identificar em relação a esse ponto? Adalberto, eu sou defensor público há 10 anos. A grade curricular do curso de Direito prevê 8 cadeiras de Direito Civil. Eu atendo pessoas que ganham até 3 salários mínimos. A maior parte desse direito é absolutamente imprestável para essas pessoas. O direito precisa ser refundado, precisa ser retrabalhado, rediscutido. E o lugar dessa rediscussão, sem sombra de dúvidas, é a faculdade do curso de Direito. A começar pela grade curricular. Se você perguntar ali fora qual é o grande tema do momento, vão dizer corrupção. E a corrupção não aparece na grade curricular do curso de Direito como se o direito não tivesse um compromisso político e ético com o atendimento dessas demandas. Isso não está lá presente. Você me diria, mas, Jean, e a entrada das pessoas provenientes das cotas? Mais tem significado uma elitização pela entrada do que uma democratização da própria estrutura do ensino como está hoje realizada. Então, a gente aponta que a mudança do direito deve começar exatamente pela faculdade. Nós temos casos, o senhor falou ainda há pouco da questão do direito formal, que não atende determinadas situações dentro do princípio da justiça, né, no conceito amplo de justiça. Eu lembrei de casos aqui, por exemplo, de pessoas que estão morrendo ou têm familiares que estão morrendo com um documento formal ali da justiça brasileira, obrigando o Estado, por exemplo, a abrir uma vaga em uma UTI. E as pessoas não têm acesso a esse direito básico que é
viver. Exatamente. E como é que o direito trata essa demanda? Você colocou muito bem. A Defensoria atende todos os dias mães que precisam de um leito para seus filhos, filhos precisam de um leito em UTI para seus pais. Atende todos os dias essas pessoas. E como é que o direito trata essas demandas? É uma demanda individual. É uma pessoa que precisa de um leito. Não é. Essa é uma demanda socialmente construída. O atendimento de leitos, o atendimento de hospitais, a demanda por saúde pública não é uma questão de um sujeito de direito. É uma questão social e socialmente ela precisa ser tratada. Esse dado que é fundamental para as decisões da justiça, a urgência na decisão, isso pode fazer diferença entre vida e morte, entre o cidadão sobreviver ou ele morrer diante dessa lentidão que a gente fala historicamente e que naturaliza como algo absolutamente normal. Justiça que tarda é uma justiça que falha? É muito importante sua colocação, porque o tempo ele não é o mesmo para todos. O tempo, para mim, pode ter uma dimensão, para uma pessoa que está numa condição de vulnerabilidade, por exemplo, de saúde, vai ter uma dimensão muito mais crítica, muito mais urgente. O direito também não se estruturou para isso. Só mais recentemente é que ele tem buscado dar, por exemplo, agora com o código que é de 1916, 1915 entrou em vigor em 16, é que passou a prever uma ordem de prioridade. Passou a prever uma ordem de prioridade para que as soluções judiciais sejam proferidas. Como se todos pudessem aguardar o processo no mesmo nível. Se eu estou discutindo com uma empresa uma indenização, eu posso aguardar até um certo ponto, que é diferente da mãe que está precisando dar UTI para o seu filho imediatamente. Então, uma justiça que tarda não pode ser uma justiça que promova a justiça. O lançamento do livro, eu queria que o senhor convidasse as pessoas e confirmasse o local, o horário. Sim, será amanhã, às 19 horas, no Espaço Amei, no São Luís Shopping. Estão todos, claro, convidados. Será um grande prazer receber a todos. Conversei aqui no quadro Questão de Ordem com o professor Jean Nunes. Caminhos para a Democratização do Direito é o livro que vai ser lançado amanhã aqui na capital. Obrigado pela presença aqui na Difusora. Muito obrigado. São 7 horas e mais 34 minutos. Olha, até o fim do mês, as pessoas físicas e agora microempreendedores endividados também terão a oportunidade de renegociar suas dívidas no Serasa com desconto de até 98%. O Eduardo Bueno está de volta comigo. Eduardo, está aí uma boa oportunidade para, de repente, como o pessoal diz, né, ficar com o nome limpo na praça. Pois é, Adalberto, uma boa oportunidade para quem está em casa, negociar as dívidas, né? O Serasa Experian proporcionou aí aos consumidores essa possibilidade, o feirão já começou e segue até o dia 31 de março e principalmente pela internet. Quem baixar o aplicativo Serasa Consumidor vai poder fazer a renegociação. Esse aplicativo está disponível para todos os smartphones, sendo ele Androids ou iOS, e pode chegar aí com descontos de até 98% das dívidas. É um descontão para quem está em casa. O Serasa Experian também informou que o feirão também está disponível nos escritórios espalhados por todo o Brasil. Aqui em São Luís, fica no bairro do Renascença, sempre de 9 horas da manhã às 5 da tarde. E o consumidor precisa levar somente um documento de identificação com foto. O Serasa Experian também divulgou o perfil das dívidas, né, e dos endividados. A maioria tem pelo menos 5 dívidas ativas no nome e, principalmente, 35% tem de 25 a 40 anos, viu, Adalberto? Então, uma boa oportunidade para quem está aí com o nome sujo, poder fazer essa renegociação de dívidas, dívidas que podem ter até 98% de desconto. Um descontão, viu, Adalberto? Voltamos ao estúdio do Bom Dia Maranhão. Obrigado, Eduardo, pelas informações. A gente falou em ficar com o nome limpo na praça. Coincidentemente, o Eduardo está lá numa praça, está na Praça Deodoro, no centro da cidade. As pessoas já transitando por ali, tempo nublado, mas sem chuva até o momento. Obrigado, nosso Eduardo Ericeira com a gente aqui no Bom Dia, né? Olha, no próximo bloco, o Maranhão já registrou até agora mais do que a chuva prevista para todo o ano. Isso só em 3 meses, hein? E mais, João Coutrin vem aí com os bastidores da política. Tem deputado propondo cortar a mão de político ladrão. Até rimou, né? Voltamos já depois do intervalo, são 7h36. São 7 horas e mais 39 minutos. Estamos ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora, agora para falar de política. Já está comigo aqui João Coutrin. João, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, João, tem deputado querendo cortar a mão dos corruptos. Como é que vai ser isso? Foi um projeto apresentado pelo deputado federal Boca Aberta, né, lá do Paraná. Ele apresentou esse projeto ontem, Adalberto. Ele propõe aí
que sejam amputadas, né, segundo ele, a mão direita, a esquerda, dos criminosos, políticos corruptos que cometeram abuso de poder econômico, político, né, e todo tipo de crime. Ele apresentou esse projeto, portanto, pedindo aí este tipo de punição. É claro que ele foi devolvido esse projeto porque é anticonstitucional, né, pelo artigo 139 lá do regimento da Câmara, na competência da Câmara, por isso ele foi devolvido para o autor do projeto, o deputado federal Boca Aberta. O Boca Aberta, para quem não conhece, né, pesquisa, ele é um deputado federal do Paraná muito polêmico. Ele foi o deputado federal mais votado da cidade de Londrina, é deputado federal do Paraná, mas já se envolveu em vários incidentes, já apanhou na rua, já bateu boca até com o deputado federal maranhense Márcio Gerri, né, na Câmara, chamou ele para vias de fato. Então, ele é um deputado bastante polêmico. Então, ontem ele apresentou esse projeto aí, claro que nas redes sociais repercutiu bastante, com vários comentários. Motivo de piada, inclusive. Motivo de piada, né? Porque o próprio Boca Aberta diz o seguinte, já chega dos brasileiros sofrer nas mãos do político, né? Ele fez até um trocadilho aí, por isso ele propôs aí a amputação das mãos desses políticos. Que te lembra do Código de Hammurabi, né? Lei de Talião, né? Lei que a pessoa cometia um crime, seria também da mesma medida, né? Na compensação, o autor do crime também seria punido. Então lembra muito aquela época lá, antiga, do Código de Hammurabi, e o Boca Aberta querendo trazer, né, para o atual momento. Claro que é uma indignação muito grande por conta dos políticos, mas nós temos a lei do Alberto que já é bem clara, que já pune, né, já há uma punição, é claro, tem que endurecer ainda. A gente lembra daquelas 10 medidas contra a corrupção, que acabou ficando ali, né, engessada, né, desfigurada, na verdade, foi desfigurada, mas já há na nossa lei crimes para a corrupção. Ninguém defende a corrupção, mas o deputado Boca Aberta perdeu uma grande oportunidade de ficar com a boca fechada. Fechado, né? Olha, o Neto Evangelista, o deputado, falou sobre um possível apoio do MDB ontem. Essa possibilidade do MDB não ter candidato, já falamos aqui da semana passada, a possibilidade do MDB não ter candidato é mais recorrente. Cada dia que passa, a gente vê que a ex-governadora Rosana Sarney não tem aí se movimentado, né? Não tem feito pré-campanha. Então, o Neto Evangelista, deputado Neto Evangelista, pré-candidato a prefeito pelo Democratas, pode, quem sabe mais na frente, receber o apoio do MDB. Por quê? Porque é uma relação muito boa dele com o deputado Roberto Costa, que é o vice-presidente estadual do partido. Ontem ele disse, o deputado Neto Evangelista, que ficaria muito honrado, Adalberto, em receber o apoio do MDB. Então, o Neto, claro que já há conversações nesse sentido, mas claro que não, porque assim, não de forma explícita, porque o MDB ainda tem a pré-candidatura da Rosana Sarney. Claro, mais na frente deve ser retirado o nome dela e as tratativas ficam, né, mais evidentes. O Neto tem se movimentado bem, né, além dessas conversas com o MDB, ele tem feito um diálogo com o PSL também que pode apoiar o Neto ali, partido comandado pelo vereador Chico Carvalho, vereador de São Luís, e que está também nesse diálogo avançado. PSL conversando com democratas e conversando com o PV também. Mas a grande possibilidade do PSL apoiar o Neto, o PSL deseja, Adalberto, indicar o nome da vice, né? Mas aí a coligação do Neto já tem o PDT, deve ter o apoio aí do PSL, deve ter o apoio do MDB, deve ter o apoio do PTB também, já praticamente fechada essa coligação, e de outros partidos também. Consolidando isso, o Neto Evangelista deve ser candidato com maior partido, né, maior grupo de partidos ali na aliança eleitoral dele. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Dalberto. John Coutry, nosso colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão. São 7h44 da política para o esporte. Vamos falar de Campeonato Maranhense, porque a bola vai enrolar hoje à noite no complemento da sexta rodada da primeira fase. Em Imperatriz, o Motoclube, o Papão do Norte, enfrenta o Cavalo de Aço. As chuvas na região tocantina quase não têm dado uma trégua e é tanta água que tem afetado, inclusive, o trabalho com bola do time colorado. Íamos treinar às 4 da tarde, infelizmente a chuva que deu ontem não tinha condições.
mas mesmo assim nós fizemos o trabalho de recuperação dos atletas que viajaram. Hoje nós estamos aqui tentando trabalhar também, né? Um pouco difícil, principalmente pelas condições do gramado, mas nós entendemos que isso não vai atrapalhar a nossa motivação, a nossa vontade de querer ganhar. Mas não dá para fugir de um clássico. Com chuva ou não, o grupo está indo para cima, em um tom mais agressivo, mostrando atitude e mudando a postura em campo. Pelo menos essa é a principal indicação do técnico, para conseguir subir na tabela no próximo jogo contra o rubro-negro. Pela tabela do campeonato, o Motoclube está em primeiro com 13 pontos e o Imperatriz em quarto com 9 pontos. Se ganhar a partida desta quarta-feira no estádio Frei Epifânio, o Cavalo avança e fica na segunda colocação com 12 pontos na tabela. Vai ser um jogo que vai depender muito até mesmo da disposição, da vontade, do querer ganhar. Por isso que a gente fala dessa maneira que nós temos que mudar a nossa postura, porque não vai ser da maneira que nós vimos jogando contra as equipes grandes, que era mais uma posse de bola. Se o campo não tiver condições, não tem como nós jogarmos da maneira que nós estamos acostumados. Por isso vai precisar um pouquinho mais de atitude. A dinâmica cavalina em campo e a marcação dos gols tem que ser boa. E é nesse pensamento que os jogadores estão trabalhando. É um jogo importante dentro de casa, que o nosso mando dentro de casa tem que prevalecer. É clássico, né? Clássico é sempre um grande jogo, um jogo bom de se jogar. E a gente jogando dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, temos que fazer valer o mando de campo. E uma vitória lá nos deixa lá na frente da tabela, né? Na posição de cima. Vai ser um bom jogo, o Moto tem um time muito forte, ganhou do Sampaio no último clássico, você viu aí, lidera, invicto, enfim. Vai ser um grande jogo hoje lá em Imperatriz, com chuva ou sem chuva, jogão entre Papão do Norte e o Cavalo de Aço. Vale lembrar que a sexta rodada só vai ser fechada na próxima segunda, quando São José e Pinheiro se enfrentam às 3h45 da tarde. 3h45. Outra lembrança é que sábado tem futebol, tem transmissão da Difusora na Copa do Nordeste, a transmissão será domingo. Sábado não tem futebol, a transmissão será domingo, 3h30, a bola rola para mais um clássico, Ceará Esporte direto de Fortaleza. Você ligado em todo o estado no Bom Dia Maranhão, olha, o Núcleo Geoambiental da UEMA divulgou ontem os acumulados de chuvas do mês de março. O Eduardo Bueno está comigo e tem mais informações. Muita chuva, um inverno rigoroso esse, hein, Bueno? Pois é, Adalberto, já choveu aí, mais de 50% do esperado para o ano todo, os volumes pluviométricos superam os 1.000 milímetros. Só para a gente ter uma ideia, até agora, até o dia 9 de março, pelo que foi divulgado pelo NUGEL, em São Luís já choveram 313 milímetros de chuva. Isso é quase a totalidade do que era esperado para o mês de março todo. Também existem outras cidades onde foram registrados índices muito altos, como Imperatriz, que choveu 397 milímetros de chuva. E isso a gente está falando só de 9 dias do mês de março. Do dia 10 ainda não foi contabilizado, né, o índice pluviométrico do dia 10, mas a gente lembra que na chuva que caiu no dia 9, existiram regiões aqui da cidade, por exemplo, no bairro da Janaína, região da cidade operária, caíram 147 milímetros. Ontem nós conversamos com o meteorologista Alan Cerqueira e ele explicou o porquê dessa chuvarada toda. Como a gente já tinha adiantado ontem, 2 sistemas meteorológicos estão atuando aqui no estado todo. Vamos conferir essa entrevista. São sistemas que estão na época de que normalmente eles atuam, né? Só que eles estão intensificados pela condição oceânica mais quente aqui do Oceano Atlântico, na parte junto ao Brasil. Então, essa condição ela tem intensificado mais esse sistema e tem provocado mais nuvens, né, e mais chuva. E não é só no Maranhão, né? Praticamente todo o Nordeste e a parte sudeste do Brasil tem sido influenciado por esses sistemas. A zona de convergência intertropical ela está mais ao sul do que normalmente ela fica desde janeiro. E a gente tem observado que as chuvas estão mais significativas desde janeiro. Então, janeiro, fevereiro e agora março está seguindo uma tendência de aumento de precipitação, né? Então, esse ano de 2020, a gente está vendo as chuvas aí acima do normal, só que ela está seguindo uma tendência desde 2017, mais ou menos. Então, desde 2017, 2018 e 2019, as chuvas elas tenderam para acima da normalidade, volume significativo de chuva. E 2020 também está seguindo essa tendência. A nossa região chega a mais ou menos 2.200 milímetros, então já passamos da marca de 2.100 milímetros. 1.100 milímetros, ou seja, mais da metade do esperado por ano nos 3 primeiros meses.
Pois é, Adalberto, o índice pluviométrico aí muito preocupante. Ontem nós falamos também da situação de uma estrada federal, a BR-222, que estava interditada por volta de meio-dia, lá nas proximidades de Buriticupu e Santa Luzia do Tide. A estrada já foi liberada, isso segundo a Polícia Rodoviária Federal, durante toda a madrugada de ontem. Então, o pessoal do DENIT trabalhou para tentar liberar e conseguiram sim, por volta de meio-dia, a liberação da via. Então, por enquanto, o tráfego na BR-222 está tranquilo. Ontem também foi realizada, Adalberto, uma coletiva do Corpo de Bombeiros avaliando a situação em todo o estado, principalmente nas cidades de Trizidela, né? Trizidela, Pedreiras, também Grajaú, que sofreu bastante, e Imperatriz. Vamos conferir então essa coletiva. A coletiva foi conduzida pelo comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Célio Roberto, que deu detalhes sobre os transtornos causados pelas fortes chuvas em todo o estado. Nas últimas 24 horas, choveu em Imperatriz cerca de 112 milímetros. Em São Luís, essa medição varia de região para região, mas somente na área da cidade operária choveu em torno de 147 milímetros. Nas duas maiores cidades do Maranhão, ruas se transformaram em rios. A água chegou a invadir várias casas. Muitos carros quase ficaram submersos. Outros até boiaram devido à forte correnteza. Uma infinidade de prejuízos. O nosso trabalho ele tem sido feito, que começa com esse planejamento que a gente faz. Também não é só isso, nós fazemos capacitação nos municípios, de forma que a gente prepare os municípios para enfrentarem tanto esse desastre natural em relação às chuvas, como outros que porventura venham a acontecer, e são os dois principais que nós temos no nosso estado. É o período chuvoso e também o período de estiagem, que eventualmente provocam danos para o meio ambiente, para as pessoas, com excesso de chuvas, trazendo aí famílias desabrigadas e alguns danos, né, para os municípios, mas também no período da estiagem a gente tem o efeito das queimadas. Na capital, até esta terça-feira, choveu aproximadamente 330 milímetros. Isso equivale a 77% da média histórica para o mês de março. Na cidade de Trizidela do Vale, 3 famílias ficaram desabrigadas. Em Pedreiras foram 9 famílias e em Imperatriz, 11 acabaram também ficando desabrigadas. De modo geral, as chuvas geram mais transtornos em cidades próximas ou cortadas por rios, que nesse período acabam tendo os níveis elevados. Foi exatamente o que aconteceu nos municípios afetados. Na oportunidade, o Corpo de Bombeiros afirmou que recebeu os alertas de fortes chuvas previstas para o estado e que conseguiu retirar algumas pessoas de áreas consideradas de risco, como medida de prevenção. Em todos os locais mapeados como de risco aqui em São Luís, a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil ela cuidou de fazer, né, previamente o deslocamento dessas famílias. Pois é, Adalberto, além da preocupação meteorológica, a gente vai mostrar agora também, vou pedir para o José Antônio Teixeira mostrar aí, a preocupação com a maré, viu? A gente está registrando aí o segundo dia consecutivo de maré acima de 6 metros. Isso leva aí muitos transtornos para os moradores que vivem em situação de risco nas palafitas, e isso também tem uma explicação, viu, Adalberto? É a lua que está mais próxima da Terra também aí influenciando nas marés acima de 6 metros de altura. Um risco aí para quem mora em situação de risco aqui na capital, na região metropolitana, marés acima de 6 metros, segundo dia consecutivo, viu, Adalberto? Voltamos com você aí no estúdio do Bom Dia Maranhão. Obrigado, Eduardo. Está aí, portanto, Eduardo trazendo explicações para você. São 7 horas e mais 54 minutos. Em Imperatriz, houve pontos de alagamento por toda a cidade. A água invadiu até uma escola municipal. Foi preciso auxílio do Corpo de Bombeiros para retirar as crianças das salas. Quando a água baixou, mais transtornos ficaram visíveis. Erosão, trecho onde a água levou mais tempo para escoar e congestionamento, que atrapalhou até a passagem de veículos em atendimento de urgência. Na BR-010, a buraqueira na ponte sobre o Riacho Cacau prejudicou o trânsito. Problema antigo, segundo quem passa por aqui todos os dias e que piora a cada chuva. Não tem como a gente sobreviver num negócio desse. Você sai para ir bem ali, passa o dia quase todo para ir e voltar. Essa ponte está com mais de 5 anos que está desse jeito. Todo dia você tampa um buraco na mesma hora, abre de novo. Então, aí fica desse jeito aí, todo mundo parado, né? Foi uma manhã de terça-feira de muito trabalho para se livrar da sujeira deixada pelos alagamentos.
Na Pedro Neiva de Santana, o serviço foi realizado pelos agentes de limpeza. A manhã de terça também foi para recordar algumas cenas. Ainda durante a chuva de ontem, os alunos e servidores aqui da Escola Municipal Giovanni Zani enfrentaram momentos difíceis. A água alagou toda essa área aqui e invadiu a escola. Os estudantes foram retirados com a ajuda do Corpo de Bombeiros e a alternativa foi levá-los para o outro lado da rua e abrigar no Colégio Militar Tiradentes. Este vídeo mostra a água entrando pelo portão, alagando o pátio e a situação que ficou na rua entre as duas escolas. O morador de uma residência próxima flagrou as crianças sendo retiradas, apoiadas em uma corda. Cerca de 200 estudantes estavam na escola quando a água chegou nas salas. A aula de terça-feira foi cancelada para facilitar a limpeza. O Lucas estava na hora do sufoco. Começou a entrar água por debaixo do portão e como não tem como escoar, ela foi ficando aqui dentro da escola. E aí foi entrando dentro das salas, a gente começou a colocar os alunos em cima das mesas, né, para não ficar pisando nesse molhado, nessa água suja. E aí com a ajuda dos bombeiros a gente conseguiu atravessar todos os meninos em segurança. No centro da cidade, comerciantes calculam prejuízos provocados pelo alagamento na Avenida Getúlio Vargas. Sufoco mesmo. Aqui, com certeza, esse imóvel aqui, nenhum não vai prestar mais, porque estão tudo fofo já, a água passou por debaixo. Aqui onde foi o sufoco grande mesmo, todo mundo com rodo, botando água para fora. Eu já estou com mais ou menos de 7 a 8 anos aqui na Getúlio Vargas, só vi limpando um bueiro aqui, uma vez aqui, durante esses 7 a 8 anos que eu estou aqui. Aí um período de chuva desse aqui, se a pessoa não estiver dando uma manutenção, pelo menos limpando um bueiro desse, acontece o que aconteceu ontem, tá entendendo? Olha, sobre os buracos na BR-010, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que já acionou a empresa responsável pela manutenção do trecho para a recuperação da capa asfáltica sobre a ponte do Rio Cacau. Bota a hora para mim, porque eu vou precisar. São 7h57, agora sim, 7h57. Vem comigo, que é hora da previsão do tempo para hoje. A gente começa com São Luís, com tempo nublado e chuva ocasional durante a manhã e a tarde. A mínima em São Luís hoje é 25, a máxima é 31 graus. Em Imperatriz, segunda maior cidade do estado, tempo nublado e chuva ocasional durante a manhã e a tarde também. 23 a mínima, 33 a máxima. Em Caxias, hoje, nós temos o tempo lá na cidade de Caxias com pancadas e espaços de chuva durante a tarde e a noite. Tempo nublado, hein? Chuva ocasional isolada pela manhã e também à tarde, mínima de 22 e máxima de 33 graus em Caxias, tá bom? Bom dia, vai ficando por aqui. Outras notícias você tem no nosso portal MA10. Para encerrar, imagens da capital de todos os maranhenses da Avenida Beira Mar. Maré alta acima de 6 metros, em atenção. É com essa imagem que a gente encerra hoje o nosso Bom Dia. Amanhã a gente se encontra às 7 horas da manhã. Amanhã vamos falar sobre um assunto interessante. Tem um quadro Bem Viver falando sobre a terapia do sal. Você já ouviu falar? Aloterapia, amanhã é um dos destaques do Bom Dia. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau, que você tenha uma quarta-feira abençoada. A gente se vê amanhã.